Olá pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje vou falar sobre o governo Geisel de 1974 a 1979. Antes de tudo, peço por gentileza que se inscreva no canal e dê um like no vídeo, assim vocês ajudam a divulgar o meu trabalho. O Brasil, durante o governo Médici, sofria com a questão das guerrilhas urbanas e rurais, né, que marcaram a linha dura que foi entre os governos Costa e Silva e Médici. De uma maneira geral, o governo Médici procurou, né, combater esses grupos, como foi o caso da guerrilha do Araguaia. O objetivo da guerrilha do Araguaia era, primeiramente, tentar fazer da mesma forma, né, agir da mesma forma com que o Mao Tse-tung fez na China comunista. Então, as guerrilhas rurais, elas tinham como objetivo de levar a ideia do socialismo para o campo. Mas isso não deu certo, acabou sendo derrotada, assim como as guerrilhas urbanas, lideradas pelo Marighella. O milagre econômico do governo Médici deu foi um propulsor, né, do regime militar, e deu muitas chaves, né, para o governo para dar continuidade. Enfim, todos os governos anteriores, desde o Castelo Branco até o Geisel, prometiam a questão da transição democrática, que não acontecia, né? Mas acabou começando, dando início ali no governo Geisel. Outro problema enfrentado por causa do milagre econômico foram as disparidades econômicas e sociais. A questão da defasagem salarial fez com que houvesse muitas diferenças sociais, agravasse a questão da desigualdade social, principalmente a questão dos salários, que eram muito havia uma grande disparidade, e também havia o problema da favelização, que acabou dominando as regiões urbanas, né, principalmente em São Paulo e no Rio, e foi sintoma desse período. Para falarmos sobre o governo Geisel, é importante lembrarmos sobre o contexto internacional onde ele estava inserido. Essa época, o presidente americano era o presidente Richard Nixon, e ele tentou fazer uma aproximação com a China, que acabou acontecendo durante o governo Geisel, principalmente após a independência de Angola. Angola é um país da África que acabou tendo uma longa guerra civil, e o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Angola, e principalmente após a Revolução dos Cravos, acabou reconhecendo o governo de Portugal. Depois de 10 anos de guerra do Vietnã, a guerra acabou com a unificação do Norte e Sul, e a gente também tem o Khmer Vermelho no Camboja, que é um país vizinho ao Vietnã, que também tinha ideias socialistas e que estava também em guerra, né? E também temos aqui a vizinha Argentina, que durante o governo do Geisel, a presidente era a Isabelita, e a Isabelita acabou sendo deposta pelos militares, e os militares fizeram uma junta militar que ficou durante 7 anos no governo. Em meio a tudo isso, o governo Geisel procurou se aproximar de outros países, e no meio disso, a linha dura acabou criticando muitas vezes a forma como ele, principalmente a aproximação com outros países como Angola e Portugal. Isso acabou sendo motivo, posteriormente, que eu vou comentar sobre alguns ministros que foram demitidos. Enfim, no meio de tudo isso, temos também a crise do petróleo. Na época, a OPEP acabou colocando fazendo com que prejudicasse a economia americana e o Israel. Principalmente a ideia era isolar Israel do cenário geopolítico. A gente tem o segundo PND, que foi um plano econômico desenvolvimentista, que tinha como objetivo dar continuidade ao milagre econômico, mas não aconteceu.
por causa da crise do petróleo, que prejudicou muito a economia brasileira. A gente também tem a regulação de vários setores e proteção aos grandes empresários. Então havia regulação e proteção de mercado para algumas empresas, como, por exemplo, aparece alguns exemplos, IBC para o açúcar e álcool. Eram setores dentro do Ministério que, na verdade, eram várias pastas que faziam a proteção do mercado. E também temos o IAEA, que para o cacau, a CEPLAC, enfim, cada setor tinha uma agência responsável, um setor responsável que cuidava disso. A gente também tem um programa Proálcool, que foi uma maneira do governo Geisel de fugir da crise do petróleo e principalmente de tirar a dependência econômica da gasolina e do diesel em relação aos carros. Então, a partir desse momento surgem os carros híbridos, né, que, enfim, os carros flex, como existem até hoje. Um dos lemas do governo Geisel foi a transição lenta, gradual e segura, que acabou acontecendo. Ele procurou sempre a volta das eleições. Então, uma das questões também foi a eleição livre em 74. O objetivo do regime era evitar uma guinada à esquerda e também, principalmente, fazer com que todo o trabalho que o regime teve de segurar a esquerda não tivesse saído de suas mãos. Então a gente tem também a Lei Falcão, que foi uma lei que vedava a propaganda política, apenas a apresentação dos candidatos e as suas propostas, o seu currículo. Então as críticas ao governo foram limitadas por causa dessa lei, e como uma tentativa de evitar o crescimento da oposição, a gente tem os pacotes de abril, que fechou o Congresso por 2 semanas e criou os senadores biônicos, que eram senadores indicados pelo presidente, que reforçavam a base do governo no Senado. Na charge ao lado, a gente tem uma crítica à Lei Falcão, né, falando sobre a propaganda eleitoral na época da Lei Falcão. Então a gente tem um exemplo ali, né, do candidato calado. Então era mais ou menos assim: o candidato não podia se expressar, não podia fazer críticas, e a propaganda só se limitava à apresentação de currículo, de histórico, do nome do candidato, enfim. Durante o governo Geisel, muitas vezes ele procurou afastar a linha dura do governo, como aconteceu posteriormente à morte do Vladimir Herzog, que foi um jornalista que foi encontrado suicidado, mas a imprensa no geral acabou repercutindo isso e ficou famoso o caso, principalmente por causa que havia suspeita de que ele tinha sido assassinado. Depois do caso do Vladimir Herzog, houve também um outro caso parecido que acabou sendo abafado, que foi de um líder sindical que foi preso e morto, e depois o Geisel acabou demitindo o comandante do Terceiro Exército. E a gente também tem a demissão do Silvio Frota, que era uma figura da linha dura, que também não via com bons olhos a aproximação do Brasil com países comunistas como Angola, por exemplo, e com Portugal. Então acabou, vamos dizer assim, sendo chutado do governo. E o Geisel, para dar continuidade à abertura política, ele indicou o Figueiredo para a associação e acabou sendo eleito em 5 de outubro de 78. É importante lembrar também que as eleições eram indiretas durante o regime militar, então haviam 2 partidos, o Arena e o MDB, e cada partido indicava um candidato, e eles eram eleitos pelo Congresso. Havia uma eleição que, durante todas as eleições, o governo ganhou, e só a oposição ganhou na última eleição indireta, que foi de 85. E para mais curiosidades, acompanhem o meu canal, tem um vídeo falando sobre o regime militar, tem um vídeo aqui em cima que vocês podem acompanhar, outro vídeo falando sobre o regime militar, de maneira mais resumida, né? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que viram o vídeo.
peço por gentileza que se inscrevam no canal, assim vocês ajudam a divulgar o meu trabalho. Muito obrigado a todos que viram até aqui.